porque tem assunto aqui de Fernando Haddad que passou a ser visto por parte do mercado financeiro como possível alternativa a Lula na eleição presidencial. A movimentação ocorre diante de declarações do presidente que ainda não decidiu sobre a candidatura à reeleição. Pesquisa Datafolha indica empate técnico entre Haddad e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Apesar disso, o PT trata o tema como improvável e mantém Lula como principal nome para a disputa. É o principal nome para a disputa? Sim. O presidente Lula é o principal nome para a disputa. Existe até um apelo ali, digamos assim, do próprio mercado financeiro, que é um setor que tem naturalmente, historicamente, uma rejeição a governos mais de esquerda. Isso envolve muita questão ali de... as questões que o mercado financeiro olha, de controle fiscal, programas sociais, enfim, todo aquele balanço mais técnico e o mercado financeiro acredita que Haddad seria melhor opção do que o presidente Lula, pensando justamente nessa parte mais técnica também, além de, claro, carregar uma rejeição talvez não tão grande. Mas a gente está baseado aí, de novo, é um setor que historicamente é contra esse governo, né, os governos de esquerda, mas também tem um embasamento atualmente ainda muito vago com relação a quão forte seria Fernando Haddad, né? É importante a gente lembrar disso também, porque Fernando Haddad ele não carrega uma imagem a nível nacional muito boa, pensando em nível eleitoral. Talvez na percepção do mercado, olhando a questão mais técnica, realmente faz sentido, mas eleição não é técnica, eleição é voto, né? E nessa questão, Haddad carrega ali a pecha de ser alguém que foca muito em aumentar impostos para aumentar a arrecadação. Então, a gente tem essas medidas arrecadatórias como um elemento fundamental que acabaram marcando ali Fernando Haddad enquanto ministro da Fazenda, né, da Economia do governo Lula. Dá para falar até que em âmbito nacional ele é impopular e mais técnico mesmo? Ele é realmente mais técnico, não tem, sem dúvida nenhuma, ele não tem a habilidade eleitoral que Lula tem, mas tudo isso, Fernanda, também vem de carona ali com o fato de que o burburinho ele surge a partir da fala do presidente Lula dessa semana, que deu uma entrevista e falou que ainda não se decidiu sobre ser candidato ou não. Isso é só para sacudir ou de fato existe essa estratégia de repente colocar o Haddad? Fernanda, pode ser assim até para sacudir, mas eu acho que é muito mais uma estratégia de Lula, não digo nem para sacudir, mas é uma estratégia dele para as palavras que ele usa na sequência, que esse recorte ainda não me decidi, foi o que motivou toda essa percepção. Mas na sequência, ele já fala que eu ainda preciso apresentar algo novo, né, para me tornar realmente candidato. Eu preciso de uma proposta, algo novo. E essa sinalização é justamente o passo atrás que ele dá para depois já poder entrar com propostas de cunho mais popular, mais populista. Vem discutindo desde o ano passado, por exemplo, a questão da gratuidade dos ônibus nas cidades, em todo o Brasil. E isso pode ser esse elemento novo, por exemplo. Então Lula entraria com essa estratégia. Pode ser uma seguinte análise também, Bruno, na sua avaliação. Por exemplo, ele lança o nome, talvez do Haddad, aí para uma corrida eleitoral, e para analisar como que o eleitorado acaba repercutindo. E obviamente, a esquerda... essa notícia. Exatamente, né? A esquerda sentindo ou não se é uma possível boa candidatura para concorrer com Flávio Bolsonaro, se é melhor recuar e manter o nome de peso, que é o Lula, o atual presidente do país. Será que também é uma estratégia para sondar o eleitorado, sondar o mercado? Pode ser uma estratégia, sinalizações podem ser. Não acredito numa estratégia prática de que isso seja de fato executado ali, de fazer esse balão de ensaio para ver como reage e depois qualquer coisa volta atrás. Mas sim, pode ser um movimento, essa estratégia, essa percepção do próprio mercado financeiro que traz essa coisa à tona, pode ser um incentivo para que o próprio Partido dos Trabalhadores, o PT, contrate, por exemplo, uma pesquisa para ser feito usando o nome de Haddad, para consumo interno, assim, digamos, né? E aí sinta como seria essa reação. Não acredito nessa estratégia tão ousada, assim, de lançar um balão de ensaio e depois voltar atrás, isso não. Mas é um bom ponto e pode ser uma
uma coisa que a gente vai acompanhar aí.